você está me vendo agora nesse vídeo, eu queria te agradecer em nome do Hub RH+, da Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos. Meu nome é Fabrício Rosso, eu sou administrador hospitalar de formação, tenho mestrado na área de RH, sou diretor executivo da Fator RH, que é uma empresa de consultoria na área da saúde, na área hospitalar, e também um dos vice-presidentes do Hub RH+, em especial na área de gestão do conhecimento, para fortalecer as lideranças e os RHs das empresas nesse Brasil. Hoje eu tenho dois convites para lhe fazer. O primeiro é para você acessar a nossa plataforma, o site do Hub RH+. Lá você vai encontrar algumas abinhas, algumas opções como artigos, e-books, conteúdo de gestão do conhecimento, que o nosso time vem desenvolvendo e produzindo para você. Você que é do RH ou você que é líder de CEO a supervisor. Porque a gente sabe que no conceito mais moderno de liderança, todo gestor é um grande gestor de pessoas. Por isso, acessa o nosso site, é só digitar lá Hub RH+, você vai encontrar na aba de gestão por conhecimento todos esses artigos e e-books à sua disposição e inclusive outras entrevistas com a Embraer, com a Great Place to Work, com a DNV, certificadora de qualidade. A gente tem uma série de informações e conteúdos interessantes para você fortalecer o RH e a liderança da sua instituição. Meu segundo convite é para você assistir essa entrevista que vem agora e está imperdível. Nós do Squad de Gestão do Conhecimento temos a preocupação de sempre convidar empresas como Embraer, Great Place to Work, empresas nacionais e multinacionais, trazendo diretores de RH, CEOs, para falar com você sobre as práticas e ferramentas que eles usam lá no dia a dia dessas instituições. Então, acompanhe agora essa entrevista, aproveite os insights e leve para a sua realidade um pouquinho mais de conhecimento para fortalecer a gestão e as boas práticas. Um grande abraço. Olá, Flávia. Muito bom receber você aqui hoje no Hub RH+, para que a gente possa conduzir essa entrevista para a equipe do Squad de Gestão do Conhecimento. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Cláudia Palmucci e faço parte aí desse Squad que está trazendo hoje um tema muito importante, muito interessante, que é o onboarding e também o lifelong learning. E para falar sobre esse tema, eu quero apresentar para vocês a Flávia Ramos, que é responsável pela área de recursos humanos na Bayer, e ela vai falar qual a área que ela especificamente ela é responsável e contar um pouquinho da experiência dela. Eu trabalho na Bayer há 15 anos, e tenho 26 anos de recursos humanos, e atuei muito tempo como generalista, e atualmente eu estou responsável pelas áreas de gestão de talentos, gestão de mudanças, inclusão e diversidade. E dentro dessas áreas, um dos nossos principais locais de atuação é no mundo da aprendizagem, como é que a gente impacta a cultura de aprendizagem na organização. Para a gente é muito importante que a pessoa conheça o que é a Bayer, não só nos aspectos negócios, onde a gente atua, o impacto que a gente causa na sociedade, mas principalmente a cultura. Qual é a cultura da nossa organização, como é trabalhar na Bayer, o que difere a Bayer de outros empregadores, porque parte do processo de seleção vai levar em conta esse fit cultural, de como é que a pessoa, o que ela busca numa organização e o que ela vai encontrar dentro da Bayer. Então, esse relacionamento já começa antes mesmo da admissão, através de uma experiência que a gente constrói com as pessoas no processo de seleção, na interação com os executivos que vão fazer as entrevistas, na interação com o time de Talent Acquisition. Então, tudo isso transmite para as pessoas informações sobre quem nós somos. Quando a pessoa chega na organização, e para a gente isso tem sido um espaço de aprendizado muito grande por conta do trabalho virtual,
quando a pessoa chega na organização, ela tem um momento aí um pouco mais intensivo de compreender o que é a Bayer, como navegar na Bayer e como construir uma carreira ao longo do tempo dentro da organização. Então, a gente até reviu recentemente o nosso processo de onboarding, precisamos readequá-lo completamente para essa nova realidade, não só porque agora a gente continua na Bayer trabalhando de uma forma remota, mas porque predominantemente parte dos os nossos colaboradores eles estão dispersos pelo país. E a gente percebeu que um dos grandes aprendizados que nós tivemos é que a gente sempre construiu o onboarding de uma forma que era muito pensado com a cabeça de São Paulo, daquela pessoa que vai chegar no escritório, vai ter alguém do lado, vai ter recurso, né? Enfim, de uma forma muito escritório. Mas a gente começou a entender ao longo do tempo que a gente tem que levar as diferentes realidades em jogo, em consideração. Então, a gente reviu o nosso onboarding à luz dessa realidade do nosso negócio e também levando em consideração que hoje muitas pessoas trabalham remotamente. Então, a gente usa muito as plataformas que nós temos na organização, desde os portais e que contam muito sobre o que é empresa e os principais processos com os quais as pessoas vão se relacionar logo no início da sua jornada, mas principalmente ferramentas que elas depois podem usar para continuar se desenvolvendo. Eu acho que um ponto que a gente também aprendeu ao fazer durante algum tempo o onboarding e ir ouvindo o feedback das pessoas, é que quando a pessoa chega numa organização, ela tem uma capacidade até limitada de conseguir absorver informações. Às vezes a gente tinha uma ânsia muito grande no momento de um onboarding, de contar tudo para ela, a ponto que, olha, você tem todas as informações que você precisa para ser bem-sucedido nessa organização. Mas se a pessoa não vai aplicar aquela informação imediatamente depois da experiência, aquele conhecimento ele se perde e até sobrecarrega demais as pessoas. Então, uma compreensão que nós tivemos é que no momento que a pessoa está chegando na organização, é importante que ela saiba qual é a cultura, conheça muito bem os valores da organização, conheça muito bem as regras e combinados no sentido de o que é compliance para a gente, quais são os nossos compromissos com o meio ambiente, segurança e saúde, coisas muito básicas que vão permear cada momento da pessoa dentro da organização. Já tivemos momentos em que a gente usava esse espaço para falar de gestão de performance, gestão de desenvolvimento, gestão, né, da carreira, mas é muita coisa para um primeiro momento. Então, a gente geralmente investe nos primeiros 3 meses, no primeiro mês, informações básicas, e aí o restante do onboarding ele acontece com o líder, na relação líder e liderado, né, dia a dia, e com um plano específico para aquela pessoa, levando em consideração onde ela trabalha, com quais stakeholders, em qual situação, e por aí vai. Aí eu começo a situá-la já, então, dentro do próprio setor. Então, o primeiro mês são informações gerais, e depois eu já vou situando ela no próprio setor. E aí já passa a responsabilidade toda para o líder. Então, eu posso concluir, Flávia, que num primeiro mês, todo o setor de recursos humanos se envolve muito mais nesse acolhimento, e depois já o líder vai se envolvendo e vai dando condições dessa pessoa ir se aculturando ainda mais a sua instituição. É isso mesmo? Exatamente. Para a gente, em recursos humanos, tem um papel fundamental no primeiro momento, garantir as informações básicas, ajudar a compreender valores, a companhia e as principais regras do jogo, mas a experiência mais intensa, mais profunda, ela acontece aquela intimidade da relação líder e liderado. E isso a gente prepara muitos líderes também. Na academia de desenvolvimento de líderes, a gente trabalha muito a perspectiva de porque o líder compreenda que quando ele vai receber uma pessoa nova no time, ele precisa ter uma disponibilidade maior no começo para poder fazer o onboarding dessa pessoa. Porque tem sutilezas da área, do papel que a pessoa vai desempenhar, da gestão de todos os stakeholders, que só mesmo quem vive aquilo tem condições de passar. Então, a gente sempre compartilha muito essa responsabilidade do onboarding com o líder. E outra figura que para a gente é bastante importante, a gente sempre recomenda, é que quando chega uma pessoa nova dentro da organização, que ela tenha um buddy, alguém que possa
compartilhar, sabe, dicas de sucesso, recomendações, coisas que vira e mexe, coisas que não são ditas, né? Olha, aqui para funcionar bem para você, eu vou te dar uma dica. Coisas desse tipo, é sempre bom ter um buddy. Então, a gente sempre recomenda para os líderes que a hora que for planejar o onboarding de alguém, que sempre escolha um par que possa ficar próximo e ajudar nesse dia a dia também. Então, é um trabalho muito coletivo. Eu já ouvi até algumas instituições chamarem de anjo da guarda. É verdade. Como se fosse um anjinho da guarda dessa pessoa que está chegando. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E se a gente pensa um pouco, até na nossa referência que a gente conhece de psicodrama, a pessoa, quando chega numa organização, ela precisa de um role-taking, né? Ela precisa fazer um processo de ter referências para poder se situar. E essas referências, algumas vezes, são técnicas, são processuais, mas muitas vezes são comportamentais. Então, a pessoa, por exemplo, ter condições de participar de algumas reuniões como observador, para poder buscar referências de como é que se trabalha naquele ambiente, isso tudo faz parte do onboarding. É muito importante que isso tudo aconteça, né? Então, é uma responsabilidade compartilhada, mas ela precisa ser muito consciente, não pode passar despercebido, porque o pertencimento da pessoa é um dos nossos maiores objetivos como organização. A gente quer que as pessoas tenham um ambiente onde elas pertençam àquele lugar e venham com sua melhor versão, podendo trabalhar no seu melhor cenário. Acolher, receber e oferecer a ela aquilo que ela precisa faz parte desse processo, né? Então, é um momento muito especial. Muito bom. E, Flávia, à medida que a pessoa já entrou na instituição, já passou por todo esse processo, como é que vocês fazem para garantir que as pessoas continuem aprendendo, né? Vocês trabalham com o conceito de lifelong learning? Continuamos. Trabalhamos. E, assim, até quando a pessoa chega na nossa organização, e até antes mesmo de chegar, a gente fala sobre o fato da Bayer ser uma empresa que está no meio de uma transformação. Ela não está, ela vive se transformando e transformando o seu meio, porque talvez seja até um marco forte de empresas de inovação como a Bayer. Mas não só as empresas de inovação, muitas empresas estão se transformando muito. São novos jeitos de liderar, de aprender e de trabalhar até, né? E essa característica faz com que as empresas tenham muito forte uma capacidade de aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. É uma questão de sobrevivência, né? As respostas, por exemplo, que a Bayer dava 5 anos atrás para a sociedade ou até mesmo internamente, elas não funcionam mais, porque o mundo evoluiu e a gente também evoluiu com isso. Então, a capacidade das pessoas de aprender, reaprender e desaprender dentro da Bayer é fundamental para a continuidade de negócios. Então, a gente vai conversar com a pessoa assim, olha, para você entregar essa meta, enfim, vamos supor que seja de vendas, né? De vendas, de market share, de geração de demanda, tal. O que você já tem que te ajuda a fazer isso que você precisa? E o que você precisa de ajuda para potencializar essa sua capacidade? Então, essa conversa ela vai acontecer no momento do estabelecimento de metas. E o líder com o liderado juntos, eles vão pensar em ações de desenvolvimento que vão ajudar essa pessoa a estar forte para fazer essas entregas. Então, as ações de desenvolvimento, elas podem ser... A gente usa muito o conceito do 70-20-10. Então, 70% do desenvolvimento da pessoa vai vindo da ação on the job, do aprender fazendo. Então, tem muitos projetos que são dados para as pessoas com a intenção de desenvolvê-los. Então, a gente usa muito esse recurso. 20% vai vir do processo de mentoria, de coaching, de feedback, que acontece através das relações, e 10% vem através de cursos, né? Que podem ser cursos síncronos ou assíncronos, né? Podem ser cursos, pode ser leitura, pode ser um MBA, enfim. Eles vão combinar o que é melhor numa relação 70-20-10 para aquele processo. E aí a pessoa vai protagonizar esse desenvolvimento. Isso é algo também que para a gente é muito importante. O lifelong learning, ele não é imposto, né? Essa consciência de que a gente aprende para o resto da vida, ela é algo, inclusive, que a gente observa nos talentos que a gente traz para a organização. A seleção passa por aí, para a gente entender se essa pessoa ela tem essa predisposição, porque a única certeza que a gente vai ter é que a pessoa vai precisar se direcionar muito. E ela não é imposta porque cada um tem uma necessidade.
Não adianta eu desenhar, acho que já foi um tempo onde a gente desenhava grandes treinamentos e oferecia mandatoriamente para 100% da organização. Até tem alguns que são assim. Até Sim. tem um ou outro que está relacionado a nossos valores que a gente acha importante oferecer para 100%. Mas para a gente é muito importante que a pessoa tenha autoconhecimento do que ela precisa e busque e construa esses caminhos e busque esses recursos junto com o seu líder. Mas não só isso, né? A gente tem sim alguns programas de academia, temos programas de mentoria, de coaching, e então isso fica disponível para que as pessoas possam construir seus planos ano após ano. E Flávio, como é que vocês medem se todo esse processo está realmente alcançando os objetivos da Bayer? A gente usa muito, assim, como a gente atrela o desenvolvimento, tanto a performance quanto a carreira de um profissional, para a gente o principal indicador é a progressão de carreira e a performance das pessoas. Então, toda vez que nós acompanhamos, e isso a gente pede muito para que a gente também compartilha muita responsabilidade com os líderes, né? Porque a experiência do desenvolvimento, ela acontece naquela relação, naquele diálogo sobre metas, naquele diálogo de construção de PDI, e não é o RH que faz isso. Então, a gente recorre muito aos líderes em reuniões anuais sobre performance potencial para entender se a oferta de desenvolvimento está sendo suficiente, se precisa ser feito algum ajuste. Aí a gente vai monitorando também nos indicadores de turnover, o que as pessoas estão falando sobre perspectiva de desenvolvimento. E muitos insights vêm daí. Flávia, muito obrigada. Maravilhosa essa entrevista. Ajudou muitíssimo a gente aqui com todo esse conteúdo que você forneceu, viu? Muito obrigada. Conta comigo.